Bom dia, a paz do Senhor Jesus, aos meus amados amigos e irmãos. É muito bom nós estarmos aqui para adorar o nosso Deus, para buscar a sua face, colocar a nossa vida no altar. Ele que tem cuidado de nós, feito maravilhas em nossas vidas. E este é um momento maravilhoso para estarmos em comunhão com Ele. É um momento de nós estarmos tendo realmente um relacionamento. Amém? Eu quero te convidar à oração. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado a Deus por esse amanhecer, muito obrigado pela noite de sono, pelo café da manhã, muito obrigado, ó Pai, pelo despertar, por tudo, ó Pai, que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Nesse momento nós te pedimos, ó Pai, a tua proteção, Senhor Deus, sobre as nossas famílias, sobre os nossos filhos, sobre vovô, vovó, tio, titia, filhos, esposa, que o Senhor esteja tomando a cada um, Senhor, nas tuas mãos, operando de uma forma abundante e transbordante. Toma também a família dos nossos amados irmãos, a criança, o adolescente, o jovem, o adulto, o ancião, a anciã. Toma também, Senhor Deus, o relacionamento dos casais. Toma em nome de Jesus Cristo, eu te peço, ó Pai, que o Senhor esteja agindo maravilhosamente sobre os teus filhos e filhas. Opera, ó Deus, de uma forma abundante, de uma forma transbordante. Faça, Senhor, resplandecer da tua glória sobre cada um. Que a tua boa mão esteja, Senhor Deus, fazendo infinitamente mais do que nós temos pedido, pensado, em nome de Jesus. Esteja agindo, Senhor Deus, com poder e bondade, fazendo, Senhor Deus, com que nós cresçamos na tua graça, no teu conhecimento. Que sejamos uma bênção, Senhor Deus, diante do Senhor. Venha o Senhor, ó Pai, está, Senhor Deus, indo de encontro, ó Pai. Nós te pedimos encarecidamente, Senhor Deus, aquele que tem clamado, Senhor Deus, pelo pão cotidiano, aquele que tem clamado, Senhor Deus, pela visitação, Senhor Deus, do teu Santo Espírito, ó Pai. Deus de Israel, seja, Senhor Deus, com os teus servos e servas, Pai. Esteja tomando aquele que tem estado, Senhor Deus, doente, passando, Senhor Deus, por momentos dificultosos, ó Pai, mas que a tua boa mão esteja curando, lavando, remindo e transformando. Toma, Senhor Deus, todos os meus amados irmãos do grupo, Senhor Deus, esteja dando a cada um de nós, Senhor Deus, um bom dia, Senhor Deus, todos os pastores da aliança, Senhor Deus, também, Senhor Deus, a comunidade, Senhor Deus, de Cascadura, regiões adjacentes, que o Senhor esteja, Senhor Deus, operando maravilhosamente em nome de Jesus. Toma o Rio de Janeiro nas tuas mãos. Nós temos vivido momentos difíceis, mas o Senhor é Deus quem cuida, quem guarda, quem protege e faz infinitamente mais. Muito obrigado a Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Quero convidar também os meus amados irmãos. Nós vamos estar lendo aí as Sagradas Escrituras, a começar pelo livro de Hebreus. Nós estamos aí na programação Tabernáculo do Deus Altíssimo, a uma programação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, aqui em Cascadura, situado na Travessa Souza Andrade, número 123, bairro Cascadura, Rio de Janeiro. Eu sou o pastor Carlos Salles, pastor idealizador e também responsável por esse trabalho. E nós estaremos aí hoje, terça-feira, nós temos o culto. Esse culto de terça-feira é o culto da família. Eu quero te convidar para nós estarmos juntos aí. Às 19 horas nós estaremos no culto da família e você é o meu convidado especial. Nós também estaremos transmitindo, o culto da família pelo Facebook, mas vou mesmo, se você estiver junto conosco, vai ser sim algo maravilhoso, amém? Então, os textos bíblicos são Hebreus 10 e 11, Gênesis capítulo 50 e Provérbios 5 e 6. A data de hoje é 4/2/2025, amém? Temos os cultos aqui às terças-feiras, conforme eu já falei, às sextas-feiras e aos domingos. Você que não tem um lar cristão, faça da nossa igreja a sua casa. Você será muito bem-vindo em nome de Jesus, amém? Então, vamos ler a palavra do Senhor que está em Hebreus capítulo 10. Eu quero te convidar aí para nós estarmos nos deliciando com essa palavra a qual o Senhor tem nos dado aí nessa manhã e crendo já
que será uma bênção em nome de Jesus. Amém? Deus é bom, em todo o tempo Deus tem aí guardado a cada um de nós, operado de uma forma abundante, de uma forma transbordante. Diz assim: tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca, pelo menos, ou melhor dizendo, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. De outra maneira teria deixado de oferecer, porque purificados uma vez, os ministrantes nunca mais teriam consciência do pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Por isso, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas o corpo me preparaste. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse: eis aqui, vem. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz: sacrifício e oferta e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Então disse: eis aqui, vem fazer, ó Deus, a tua vontade. Tire primeiro para estabelecer o segundo, no qual vontade temos sido sacrificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. E assim todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca poderiam tirar os pecados. Mas este, havendo oferecido para sempre único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus, daqui em diante esperando até que os inimigos sejam postos por escândalo dos seus pés, porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. E também o Espírito Santo testifica, porque depois de haver dito: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos. Acrescenta: e jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Ora, onde a remissão destes, aleluia, não há mais oblação pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, a ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que é, aleluia, que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideramos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai se aproximando aquele dia. Porque se pecarmos voluntariamente, e depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei, aleluia, quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pelas palavras de 2 ou 3 testemunhas. Quanto maior castigo cuidais vós, ser julgado, merecedor, aquele que pisar o Filho de Deus, se tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Porque bem conhecemos aquele que disse:
Minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de serdes iluminados, suportastes, melhor dizendo, grande combate de aflições, e em parte fostes feitos espetáculos, vitupérios e tribulações, em parte fostes participantes com os que assim foram tratados. Porque também vós compadeceste das minhas prisões e com alegria permitistes o roubo dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes no céu uma possessão melhor e permanente. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança. Glórias a Deus, que tem que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa, porque ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, minha alma não terá prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas aqueles que creem para a conservação da alma. Amém? Eu quero ir contigo no capítulo 11. Amém? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram o testemunho, e pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pela qual alcançou o testemunho que era justo, dando testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque o Deus transladara, visto que antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, para a qual condenou o mundo antigo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ir. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamento, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Por isso também de e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter recebido as promessas, mas vendo-as de longe, e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra, porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar, mas agora desejam uma melhor, isto é, celestial, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé ofereceu a Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que era poderoso para até
dentre os mortos o ressuscitar. E daí também, em figura, ele o recobrou. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos seus filhos de José e adorou encostado à ponta do seu bordão. Pela fé, José, próximo da sua morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Tendo, pois, maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, que tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhe não tocasse. Pela fé passaram no mar vermelho como por terra seca, e que intentando os egípcios se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E que mais direi? Faltar-me-ia tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram os reinos, participaram a justiça e alcançaram promessa, fecharam as bocas, aleluia, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela fé ressurreição dos seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. Outros experimentaram escárnios e açoites, até cadeias, foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não eram dignos, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Amém? Glórias a Deus. A paz do Senhor Jesus, meu amado pastor Márcio. Deus esteja te abençoando, operando na sua vida, na vida de sua família, no seu ministério. Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu quero convidá-los também para nós estarmos indo ao próximo livro, que é Gênesis. Nós vamos ler Gênesis 50, amém? Livro de Gênesis 50. Nós vamos estar lendo aí, buscando ao Senhor, esse livro de Gênesis, no seu capítulo 50. Início de tudo, amém? Aleluia, glórias a Deus. O Senhor é bom, todo o tempo Deus tem sido maravilhoso. Então José se lançou sobre o rosto de seu pai e chorou sobre ele e o beijou. E José ordenou aos seus servos, os médicos, que embalsamassem ao seu pai. E os médicos embalsamaram a Israel. E cumpriram-se-lhe 40 dias, porque assim se cumprem os dias daqueles que se embalsamam. E os egípcios choraram 70 dias. Aleluia. Passado, pois, os dias do seu choro,
Falou José à casa de Faraó, dizendo: se agora tem achado graça aos vossos olhos, rogo-vos que falais aos ouvidos de Faraó, dizendo: meu pai me fez jurar, dizendo: eis que eu morro, e o meu sepulcro que cavei para mim na terra de Canaã, ali me sepultarás. Agora, pois, peço-te que eu suba para que sepulte o meu pai, então voltarei. Então Faraó disse: sobe e sepulta o teu pai, como ele te fez jurar. E José subiu para sepultar o seu pai, e subiram com ele todos os seus servos, os servos de Faraó, os anciãos da sua casa e todos os anciãos da terra do Egito, como também toda a casa de José, seus irmãos e a casa de seu pai. Somente deixaram na terra de Gósen os seus meninos e as suas ovelhas e as suas vacas, e subiram também com ele tantos carros como gente e cavalo, e o cortejo foi grandíssimo. Chegando ele, pois, à eira de Atade, que está além do Jordão, fizeram grande e dolorido pranto, e fez a seu pai uma grande lamentação por 7 dias. E vendo os moradores da terra, os cananeus, o luto na eira de Atade, disseram: é este o pranto grande dos egípcios. Por isso chamou-se-lhe Abel Mizraim, que está além do Jordão. E fizeram-lhe os seus filhos assim como ele lhes ordenara. Pois os filhos o levaram à terra de Canaã e o sepultaram na cova do campo de Macpela, que Abraão tinha comprado com o campo, por herança de sepultura de Efron, o Eteu, em frente a Mã. Depois de haver sepultado seu pai, voltou José para o Egito, ele e seus irmãos, e todos com ele subiram a sepultar seu pai. Vendo então os irmãos de José que seu pai estava morto, disseram: porventura nos odiará José, e certamente nos retribuirá todo o mal que lhes fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, rogo-te, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou quando lhes falavam. Depois vieram também os seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. E José lhes disse: não temais, porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus intentou o bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós, vossos filhos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. José, pois, habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu José 110 anos. E viu José os filhos de Efraim, da 3ª geração. Também os filhos de Maquir, filho de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José. E disse José aos seus irmãos: eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra, a terra que jurou a Abraão, a Isaque e Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente vos visitará Deus, e farei transportar os meus ossos daqui. E morreu José da idade de 110 anos, e o embalsamaram, e o puseram num caixão no Egito. Amém? Glórias a Deus. Eu quero também convidá-los para nós estarmos indo ao livro de Provérbios, 5 e 6 de Provérbios. Nós estaremos fazendo menção da gloriosa palavra de Deus. 5 e 6
de Provérbios. Aleluia, glória a Deus. Filho meu, atende a minha sabedoria, a minha inteligência, inclina o teu ouvido para que guarde os meus conselhos e os teus sábios, e os teus lábios, melhor dizendo, observem o conhecimento, porque os lábios da mulher estranha destilam um favo de mel, e o seu paladar é mais suave do que o azeite, mas o seu fim é amargo como o abismo, agudo como a espada de dois gumes, e os seus pés descem para a morte. Os seus passos estão impregnados do inferno, para que não ponderes os caminhos da vida. As suas andanças são errantes, jamais os conhecerás. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos, e não vos desvie das palavras da minha boca, longe delas seja o teu caminho, e não te chegues à porta da sua casa, para que não des a outrem a tua honra, e não entregue a cruéis os teus anos de vida, para que não parte a estranhos o teu esforço, e todo o fruto do teu trabalho vá parar em casa alheia. E o fim venhas, aleluia, no fim venhas a gemer, no consumir-se da tua carne e do teu corpo. Não te digas, então te digas, como odiei a correção, e o meu coração desprezou a repreensão, e não escutei a voz dos que me ensinavam, nem os meus mestres inclinei o meu ouvido. No meio da congregação, da assembleia, foi que eu me achei em quase todo o mal. Bebe a água da tua fonte e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam as tuas fontes por fora, pelas ruas, ribeiros de água, sejam para ti só, e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Como serva amorosa, em gazela graciosa, os seus seios te saciem todo o tempo, e pelo seu amor sejas atraído perpetuamente, porque, filho meu, te deixaria atrair por outra mulher, e te abraçarias ao peito de uma estranha. Eis que os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele pesa todas as suas veredas. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do teu pecado será detido. Ele morrerá, porque desavisadamente andou, e pelo excesso das suas loucuras se perderá. Amém? Também quero convidá-los para nós estarmos indo ao capítulo 6 de Provérbios. Vamos estar também fazendo menção da preciosa palavra de Deus. Ele tem nos guardado, feito de nós maravilhas. Filho meu, se ficaste confiador de teu companheiro, se deste a tua mão ao estranho, e te deixastes enredar pelas palavras, pelas próprias palavras, e te prendestes nas palavras da tua boca, faze, pois, isso agora, filho meu, e livra-te, já que caíste nas mãos dos teus companheiros. Vai, humilha-te e importuna o teu companheiro. Não deis sono aos teus olhos, nem deixes adormecer as tuas pálpebras. Livra-te como a gazela da mão do caçador, e como a ave da mão do passarinheiro. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos, e ser sábio, pois ela, não tendo chefe, nem guarda, nem dominador, prepara no verão o seu pão, na cega junto o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco a dormir,
um pouco a tosquenejar, um pouco a repousar de braços cruzados. Assim sobrevirá a tua pobreza como humilhante e a tua necessidade como um homem armado. O homem mau, o homem iníquo, tem a boca pervertida, acena com os olhos, fala com os pés e faz sinais com os dedos. Há no seu coração perversidade, todo o tempo maquina mal, anda semeando contendas. Por isso a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado, sem que haja cura. Estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina maus pensamentos perversos, pés que se apressam para o mal. A testemunha falsa profere mentira, e o que semeia contendas entre irmãos. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai, e não deixes a lei de tua mãe. Ata-os perpetuamente no teu coração, e pendura-os no teu pescoço. Quando caminhares, te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Porque mandamento é lâmpada, e a lei é luz, e as repreensões da correção são caminho de vida, para te guardarem da mulher vil, das lisonjas da estranha. Não cobices no teu coração a sua formosura, nem te prendas aos seus olhos, porque por causa de uma prostituta se chega a pedir um bocado de pão, e a adúltera anda à caça de alma preciosa. Porventura tomará alguém fogo no seu seio, sem que as suas vestes se queimem? Ou andará alguém sobre brasas, sem que se queimem os seus pés? Assim ficará ao entrar a mulher do seu próximo. Não será inocente todo aquele que a tocar. Não se aleluia, glórias a Deus. Deixa eu voltar aqui o 30. Não se injuria o ladrão quando furta para saciar-se, tendo fome? E se for achado, pagará tanto 7 vezes. Terá de dar todos os seus bens de sua casa. Assim, o que adultera com uma mulher é falto de entendimento. Aquele que faz isso destrói a sua alma. Achará castigo e vitupério, ou melhor dizendo, achará castigo e vilipêndio, e o seu opróbrio nunca se apagará, porque os ciúmes enfurecerão o marido, de maneira que nenhuma, aleluia, perdoará no dia da sua vingança. Não aceitará nenhum resgate, nem se conformará, por mais que aumente os seus presentes. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Deus, por essa manhã. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu grande amor, pelo Teu grande poder, pelo Senhor, ó Pai, está estendendo as Tuas mãos sobre nós. Nós clamamos a Ti, Senhor Deus, que possamos sair debaixo da Tua proteção, voltar debaixo da Tua proteção. Então, esteja nos abençoando, Senhor Deus, ao entrar, ao sair. Que o nosso dia seja um dia, Senhor Deus, cheio da Tua presença, guardado, Senhor Deus, pelas Tuas mãos potentes, ó Pai, pelos Teus anjos, ó Pai. Nos livra, Senhor Deus, do mal, Senhor Deus, da mulher sanguinária, do homem perverso, da bala perdida, também achada, de raios, tempestades, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, de acidentes, incidentes, que o Senhor venha nos lavar, remir, transformar pelo poder do Teu Santo Espírito. Faça, Senhor Deus, com que nós cresçamos na Tua graça, no Teu conhecimento, que sejamos uma bênção nas Tuas mãos, onde quer que estejamos. Que o poder do Teu Santo Espírito esteja, Senhor Deus, fazendo infinitamente mais nas nossas vidas, que possamos ser uma bênção nas Tuas mãos,
Que o Senhor venha, Senhor, nos guardar, nos proteger e fazer de nós, ó Pai, instrumento nas Tuas mãos. Assim, Senhor, nós oramos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós, que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém e amém. Uma oração do pastor Carlos para todos meus amados irmãos. Que Deus esteja aí abençoando, operando maravilhosamente em nome de Jesus. Um abração aí, pastor Márcio Viana, também a toda a igreja Comade. Que Deus esteja aí fazendo infinitamente mais na vida de todos vocês em nome de Jesus. Fica na paz.